Olá pessoal, está começando mais um programa Fala-Sil pra você. E agora com uma nova série, Jovens Empreendedores. Não sai daí, é rapidinho, eu já volto. É isso aí, estamos de volta. E para falar sobre esse assunto, jovens empreendedores, eu estou com ele, meu amigo Marco Túlio e a Esther Menezes. E como sempre, a gente começa de música. Bora cantar, Esther? Bora! In the shallow, we're far from the shallow now. Que isso! É sempre muito bom ouvir música. Esther, fala pra gente um pouquinho sobre esse seu trabalho. Você tem uma empresa que trabalha com música? Isso, a nossa empresa chama Blessing Musical. Tem 8 anos de serviço já, né? Tudo começou porque desde os 4 anos eu já cantava, né? Comecei cantando na igreja e desde lá já fazia casamentos, né? Meu pai sempre ele foi empresário, trabalhava como gerente, sócio da loja, foi crescendo, né? Então, com o fim, a gente decidiu por que não montar uma empresa. E eu, desde criança, queria ter uma empresa, né? E ele montou e agora tá nas minhas mãos, né? Que bacana! Desde os 18 anos. Então, desde os 11, que eu tinha 11 anos, a empresa existe. Nos 18 anos, passou pro meu nome, chama Esther Menezes Limitada. Mas o nome fantasia Blessing Musical. Agora, de curiosidade, pra você, quantos anos você tem? 22 anos. Gente, fantástico, fantástico. Parabéns, uma voz linda. Obrigada. O Marco Túlio trabalha com treinamento na área de saúde. Fala pra gente um pouquinho mais sobre esse seu serviço, Marco. Então, nós começamos alguns anos atrás, né, onde surgiram algumas demandas. Na verdade, eu trabalhava com gestão em outra área, até que um amigo chegou, um amigo dentista, junto com o Thiago Ramos, que hoje é meu sócio. Eles chegaram e falaram assim, cara, dentista tem um problema muito sério, porque ele é formado para a área técnica, ele é um ótimo técnico, mas ele não sabe vender essa questão técnica, essa parte técnica, ele não sabe gerenciar o seu negócio, né? Então ele é um bom tecnicista. Então a partir disso veio a ideia da gente desenvolver algo para a área de consultoria, para a área de gestão para os profissionais da saúde, tanto médicos quanto dentistas. Aí de lá para cá muita coisa aconteceu, né? Deus nos deu novos voos ali pelo Brasil, ao ponto que a gente foi comprado por uma empresa de outro estado, né, de outra cidade de Belo Horizonte, e de lá para cá a gente passeou em alguns estados, São Paulo, Goiás, Distrito Federal, na Bahia, rodando, ministrando treinamentos para mais de 1.200 médicos e dentistas pelo Brasil afora. Acho interessantíssimo, porque mesmo você trabalhando tanto, eu acompanho muito o seu trabalho, que a gente é amigo, né? Amigo pessoal, e você ainda consegue ser gestor de uma igreja, ser pastor em uma igreja. Isso é fantástico. Como vocês conseguem isso, você e o Thiago? Então, cara, boa pergunta, né? Eu acho que uma das coisas para conseguir é, às vezes, não ficar pensando demais na conta, né? Porque a gente tem uma mente muito dualista, né? De que, assim, eu, enquanto cristão, uma coisa é aquilo que é sagrado, outra coisa é aquilo que não é sagrado. Então a gente muitas vezes tem essa mente dualista. Então acho que uma das maneiras de conseguir lidar com as duas coisas é quebrar essa mente dualista. Vai ler Tim Keller, né, que é um dos maiores escritores hoje do mundo cristão, um cara fantástico, tem nos ensinado bastante, mas é quebrar essa mente dualista e entender que se eu sou chamado por Deus, Deus me separou para que eu possa exercer uma função, por que não exercer essa função, essa missão que Deus me deu, em quem eu sou também na empresa, no trabalho, na igreja ou por onde eu passar. É lógico que guardadas as devidas proporções, né? Porque igreja não é negócio, igreja é igreja. Né? Mas a igreja ela é enviada para anunciar o evangelho, gerar um testemunho de Cristo por onde eu for. Então, um dos desafios é tirar essa dicotomia, né, para que por meio da missão que foi dada por Deus, você possa exercer essa missão
por onde você for, porque a questão não é o lugar, mas é quem eu sou, né? Para você isso também é bem complicado, porque você também é de igreja e você envolve aí saber separar isso do que muitas pessoas chamam de música secular e música gospel, entender que para você a música se tornou um negócio. Sim, exatamente. E tudo começou na igreja, né? Então, casamentos na igreja e tudo mais. Então, separar, né? Até algumas igrejas, nós começamos em uma igreja, tivemos transições, né? Porque às vezes o pensamento da própria instituição vai contra, né? Fala assim, mas aqui a gente não pode, uma fonte não pode jorrar duas águas. Já aconteceu vezes de pastores pedirem pra gente mudar de profissão, porque a nossa profissão não glorificava a Deus. Então, eu falava assim, se Deus me deu isso, e é isso que eu sei fazer, é o que eu fiz desde sempre, eu estudei, eu sou formada, eu fiz cursos fora. Então eu falei assim, gente, se é isso que eu sei fazer, que eu amo, o que tem de errado? Eu só queria achar um espaço, só queria achar um lugar que eu pudesse usar a minha arte, porque a música, ela cura, ela salva. Então, muitas vezes no teatro, né, em São Paulo, aqui em Uberlândia, eu cantava, né, em BH e as pessoas falavam assim, nossa, você estava cantando em outro idioma, eu não entendi o que você falava, mas eu me senti abençoado quando você cantou. Eu estava triste, eu estava com uma tristeza na alma, mas a sua voz me acalmou. E eu falava, como não tem Deus nisso, né? Eu acredito que todas as profissões, muitas vezes nas igrejas, eu falava, né, em algumas ministrações, eu falo assim, às vezes você fala, nossa, mas eu não sei louvar, eu não sei pregar, mas eu acredito que todas as profissões, elas são para a glória de Deus. Então, tudo que a gente faz em excelência, seja a profissão mais simples, se você faz com amor, ali Deus está e ali você está abençoando a vida de outras pessoas. A gente, às vezes, até a gente ter a verdadeira conversão, a gente tem essa mente engessada, do que a gente acha que é certo, do que a gente acha que não é certo. E a música sempre eu tinha essa coisa, não, música, quem é músico, quem canta na igreja, não pode cantar. E daí a gente vai trabalhar e a gente vê que as dificuldades que a gente tem, às vezes, de gerar a nossa renda mesmo, trabalhando para as coisas da igreja, né? Mas é por causa daquilo que o Marco Túlio disse, igreja não é negócio. Exato. E a gente saber separar isso do que é e do que não é negócio é difícil, mas consegue. Então aconteceu muitas vezes que nas igrejas tem outras profissões, né? Tem cinegrafistas que às vezes tem que trabalhar no sábado, pessoa do buffet, todas que englobam numa festa, né? Quais são os maiores desafios? Porque eu trabalhei com médico quase a minha vida inteira. Tem uns 4 anos só que eu parei de trabalhar na área médica. E eu sei que o médico, ele é muito cético, ele é muito difícil de você chegar e falar pra ele, doutor, isso daqui não pode ser assim. Ele é mais difícil. Como você lida com isso? Quais as dificuldades que você encontra nesses treinamentos com os médicos? Eu acredito que começa muito por... É muito fácil a gente julgar, né? E falar assim, o médico é difícil, o médico é arrogante, sem entender um pouco o que esse cara passou na vida. Com certeza. Porque começa por meio das expectativas, né? Geralmente existe uma demanda para fazer medicina hoje, uma ilusão assim que, nossa, e ele entra nessa, ele compra essa, né, de que a medicina vai dar muito sucesso, vai dar muito dinheiro, ele vai ser muito bem sucedido, mas ele não vai faz ter noção do preço que ele vai pagar em um estudo. E aí ele entra nessa, fica lá 4 anos de faculdade, de 6 anos de faculdade, mais residência, mais especialização, 10, 15, 20 anos e alguns nem param de estudar. E simpósio. Por conta disso, o que acontece? Esse cara, ele vai sendo empoderado de tal maneira que ele começa a acreditar de fato que ele é melhor que os outros. Só que o que acontece? Na medida que esse cara desce pro chão e percebe o dia a dia da realidade, ele vê que não é tão simples assim. Então, só que qual que é o ponto? Ele não fala para todo mundo que é tão difícil assim, né? Então muitas pessoas não sabem, hoje por exemplo, que por muitas vezes a operadora de saúde, né, os convênios, muitas vezes exploram os médicos. Com certeza. Porque esse cara, ele investe lá em números, né? Ele investe aí 1 milhão, 1,5 milhão numa faculdade particular. E aí ele vai receber uma consulta, em média no Brasil, hoje se paga R$70 uma consulta para um médico. Então desses R$70, tirando impostos, né, por ser pessoa física e tudo mais, vai receber R$15 líquido numa consulta. Né? Então, enquanto um mecânico para trocar um catalisador, sem desprezar a profissão mecânico, vai gastar ao mesmo tempo para ganhar R$140. Então, o que acontece? Esse cara ele tem uma remuneração que não é tão alta assim quanto parece, mas esse cara ele trabalha 3, 4 vezes mais que as outras pessoas trabalham. O que isso gera? Gera o que, por exemplo, no Brasil hoje, uma das profissões, se não a profissão onde há maior número de suicídios
no Brasil, e se não no mundo, é dentro da medicina. Eu já tive casos onde eu fui lidar com uma pessoa no aspecto gestão, a pessoa falou assim, olha, eu estou a ponto de suicidar. Já teve um relato de uma médica que falou, eu estou a ponto de suicidar, eu preciso de ajuda. Não só de gestão, como pessoa. Então, as pessoas não sabem o que passa. Passa porque muito vem desse contexto de que o médico vai ser isso, aquilo, ele acredita nisso, quando ele entra na faculdade ele tem que manter um status, porque afinal de contas o médico tem status, carrão, não sei o que, ele entra nessa, não dá conta de pagar a conta e a coisa só vai piorando. Então, realmente não é fácil chegar diante do médico, uma vez que esse cara passa por todo esse constrangimento, esse transtorno ao longo da vida. Então, um dos desafios que hoje, por exemplo, a nossa empresa, que é o OneDoctor, acredita, é de fato ter sinceridade com o médico. É lógico que para falar com o médico você não pode falar de qualquer maneira, porque ele é um cara que de fato estuda muito, compreende muita coisa, mas em contrapartida ele é um cara que vive num mundo paralelo, no mundo da medicina, onde muitas vezes, por exemplo, no que diz respeito à gestão, ele não sabe nada ou quase nada de finanças, porque ele não aprendeu isso na faculdade, ele não sabe muito a respeito de comportamento, de atitude. Então, uma vez que a gente entra para falar com o médico com sinceridade, querendo ouvir o que está se passando, onde ele precisa de ajuda, como que nós podemos ajudar, sem achar também que eu sou melhor que ele, parte, não todos, mas parte desses médicos não só abrem as portas, como em muitos casos hoje, de mais de 1.200 médicos que nós formamos a nível de treinamento, muitos hoje são médicos, são amigos de dentro da nossa casa. Então, quando você consegue entrar nessa bolha com sinceridade de coração, cara, tem muito que ajudar esses caras, que são pessoas que ajudam muitas pessoas. Então, com certeza. A gente brinca, tem um jargão que a gente usa dentro da nossa área, O médico, ele cuida da saúde de todo mundo, menos a dele. Então, eles precisam muito ser ajudados. Eu sou suspeita. Eu trabalhei a última empresa em que eu trabalhei antes de largar a área médica, na área da saúde, foi no HCO, Centro de Oftalmologia. E lá eu trabalhava no departamento de marketing. Uma das coisas que eu fazia no departamento de marketing era justamente a gestão da qualidade de atendimento, inclusive do médico. Então eu ligava, eu perguntava como é que foi seu atendimento, e a gente precisava sentar, olha doutor, ou olha doutora. E é incrível como eles gostam de saber aquilo que eles querem melhorar. E é incrível como muita gente acha que quando liga no consultório e o médico fala que não pode atender, ele acha que o médico está curtindo, e não está. A maioria das vezes eles são em treinamentos, fora até do Brasil. O Dr. José Marcos viaja uma vez por ano para participar de congresso de oftalmologia. E para encerrar esse bloco, eu quero mandar um beijo enorme. Eu tenho várias pessoas na área da medicina que eu gosto muito, mas eu tenho 2 pessoas que são especiais no meu coração, que eu mantenho contato, e eu amo você de todo o meu coração. O Dr. Cláudio Picossi, da Sermed, beijo enorme. E o Fauzi, eu chamo ele de Fauzi porque eu sempre quis que ele estivesse lá no HCO, sabia que esse vigor novo dele ia fazer muita diferença na área do marketing. Amo você de todo o meu coração e sucesso, viu? E a gente vai, mas a gente volta, sai daí não. É isso aí, estamos de volta e agora mudou tudo, mudou o cenário. Estamos aqui com um cappuccino de chocolate e uma soda italiana. Tudo aqui desse espaço maravilhoso, um espaço repartido. Maravilhoso, né, Maérico?
E a gente vai falar sobre musicoterapia, vai falar sobre essas coisas que trazem alegria para a vida da gente. E eu, sinceramente, um cappuccino de chocolate me traz muita alegria. Com certeza. Esther, fala pra gente aí a respeito do seu trabalho em relação a isso, a musicoterapia. Sim, temos várias vertentes. Uma delas é a musicoterapia, né, no hotel chamado Vila Santé, que é para pacientes idosos, né, que as pessoas ficam lá hospedadas. E nós vamos lá trabalhar a memorização com eles, trabalhar o processo motor, né? E muitas pessoas acham assim que o idoso não aprende, o idoso isso, aquilo. E lá a gente tem vários registros de que eles não conheciam as músicas, que nós vamos trabalhando músicas da realidade deles, né? Músicas antigas e músicas da atualidade. E eles aprendem, cantam junto, né? Vão se desenvolvendo, choram, lembram de momentos passados. É uma nostalgia muito boa. É gratificante, é muito gratificante, né? Conseguimos realizar aqui no ano de 2016 o primeiro musical em Uberlândia com a terceira idade. E foi a Noviça Rebelde, que nós tivemos uma Noviça Rebelde negra, foi um orgulho muito grande. Ai, que maravilha! E esse é um processo, eu tenho orgulho de falar que meu pai é o idealizador, né? Ele sempre acreditou na terceira idade, trabalhou mais de 9 anos nesse projeto. E nós temos várias vertentes, então por isso que a empresa Bless Musical é mais do que só uma empresa de casamentos, né? Nós queremos proporcionar vários momentos para as pessoas e atribuir várias áreas, né? Desde criança até o idoso. Adoro essa pauta de terceira idade. Um beijo aí, Silvana Borges, idealizadora de um projeto fantástico que é Miss e Mister Terceira Idade. Lindo, lindo, lindo. Encerrando a sua parte, fala pra gente, por favor, os seus contatos, seu telefone, suas mídias sociais. Então, no Instagram é @esthermenezes sem H7 e @blessing musical. Meu celular é 34 984 40 27 21. Marco Túlio, fala pra gente da sua parte, do seu trabalho, como você consegue conciliar com tudo isso que você é, um pastor e um gestor de pessoas. No dia a dia, como eu disse, não é tão fácil assim, né? Creio que um dos desafios que quem quer lidar com essas duas questões, então, como a Esther estava dizendo, a questão do trabalho, né? Quando a gente olha na perspectiva do pastor integral, existe um trabalho, é uma profissão também, né? Então hoje, assim como alguns têm duas profissões, né? Ela quer ser cantora e quer ser, sei lá, atriz e consegue conciliar as duas coisas, eu tenho o desafio de conciliar, né? Esse desafio de cuidar de uma comunidade cristã e de ser um empreendedor e trabalhar com uma empresa de gestão na área da saúde. Então, para que isso tudo aconteça, a gente fala até no nosso trabalho, né? Eu preciso de conhecimento, habilidade e atitude. Na verdade, tudo na vida eu preciso de conhecimento, habilidade e atitude. Para desenvolver as duas funções, o principal deles é atitude. Então hoje, para você ter ideia, porque não está aqui nas mãos, né? Mas eu até abri mão de uma agenda digital para ter uma agenda de papel. Eu voltei para a agenda de papel, que eu tenho uma agenda específica, que eu tenho a visão semanal. Tudo programado. O tempo que eu destino para discipulado, o tempo que eu destino para ensino bíblico, o tempo que eu destino para mentorear cliente, para atender cliente em consultoria, porque às vezes eu viajo. Então tudo muito pro tempo para a família, então eu tenho que programar e encaixar tudo para que tudo aquilo que eu tenho como objetivo e meta eu consiga cumprir. Então, disciplina, talvez se eu pudesse resumir um conselho, já que a gente está falando de empreendedorismo, é disciplina. E olhando para a perspectiva jovem hoje, é o que menos tem. É verdade. O jovem quer empreender sentado em casa com o celular na mão, cara. Tem que qualificar. Você quer empreender, cara? Então, bicho, põe o pé no chão, põe o pé na água, senão a coisa não vai fluir. Tem indicação do seu livro? Aqui, ó. Esse é um livro que, inclusive, meu sócio Thiago Ramos indica, Evangelho do Trabalho. Ele me indicou esse livro, eu li e agora eu dissemino ele para todo mundo. Tem no Centro de Convivência aqui, Evangelho do Trabalho, né, que são dois americanos que falam dos dilemas em essa dualidade, como lidar com isso, como aquilo que você acredita, que diz respeito à sua espiritualidade, você possa aplicar no trabalho. Então fica a dica aí, Evangelho no Trabalho. E encerrando, passa pra gente os seus contatos aí, quem quiser fazer esse trabalho. Então, basicamente o meu Instagram, né, Marco Túlio Machado Oficial, e da empresa, One Doctor Brasil. One, né, de One Doctor Brasil.
Não vou passar o meu telefone como o dela, né? Porque senão né, vai atrapalhar, né? Algumas pessoas vão ligar e aí pra falar que não tem cabelo, sabe? Falar mal pra caramba, diferente dela. Então é isso daí, pessoal. Estamos encerrando mais um programa e, claro, sempre com música, que música alegra o ambiente. Esther, mais uma música pra gente. Vamos lá. I've heard there was a secret chord that David played and pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor